Olá, muito boa tarde para todos da cidade de Santa Cruz da Venerada. Uma boa tarde para você também que nos acompanha pelo canal do YouTube, que nos acompanha através das rádios, pela internet. Não importa a forma pelo qual você já está sintonizado na nossa programação. O mais importante é que nesse momento, durante essa 1 hora, estaremos juntos para compartilhar a palavra de Deus. Então, sejam todos bem-vindos a este programa. Desejo a paz, a graça, o poder, a comunhão do Espírito Santo na sua vida e na vida da sua família. Hoje nós vamos estudar mais um capítulo da Bíblia Sagrada, na carta de 2 Tessalonicenses. Vá logo abrindo aí a Bíblia, no capítulo 2. Vamos entender o que Deus quer nos ensinar neste capítulo. Quero dar as boas-vindas também a Evandro. Como vai, Evandro? Uma boa tarde para você. Como é que passou sua semana? Assim como para os ouvintes, eu desejo para você a paz seja convosco. Obrigado, minha irmã, minha querida. Deus abençoe você. Estou bem. A semana sempre corrida, sempre com lutas, mas ao mesmo tempo cheio de bênção, cheio da presença de Cristo. Sempre Cristo ao nosso lado. Esse é o ponto principal. E eu quero agradecer a você que está nos ouvindo, a você que está conosco, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Que felicidade estar com você, mais um programa, né? O programa anterior foi uma bênção, né? Quero desejar também logo uma boa tarde, logo um feliz sábado, né? Para nossa irmã Ivanildo, que logo estará daqui a pouco fazendo a sua meditação. Obrigado, irmão. E mais uma vez, né? Feliz porque vamos estudar a palavra de Cristo, por estar aqui com você e também daqui a pouco também ouvir um louvor especial, meditar na palavra. É uma hora, Leila, consagrada a Deus e de Deus. Com certeza. Então, por 1 hora teremos louvores, meditação, estudo da palavra, o resumo de hoje, para você já entendendo e percebendo que esse programa é uma bênção na sua vida. Então, deixa a sua Bíblia aberta. Como a gente costuma dizer, Bíblia na mão, Jesus no coração, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então deixa aí aberta já para você ir se concentrando na nossa programação. Não esquece também de acessar o nosso canal no YouTube, vai lá, digita Novo Tempo Santa Cruz, se inscreva no canal, faça parte dessa programação, nos ligue, nos mande uma mensagem que tem lá na descrição nossos contatos. Se você quiser fazer um pedido de oração, pedir um estudo bíblico, pedir uma música, mandar um alô, enfim, esse programa é para você também. Então pode falar conosco que nós estamos à disposição, tá bem? Vamos ouvir uma música especial, já que a gente vai falar sobre a volta de Jesus, no capítulo de hoje, que logo Jesus vem para derrotar o inimigo, acabar de uma vez por toda com o pecado. Essa música que nós vamos ouvir, e em seguida também nós vamos ouvir o Reavivados por Sua Palavra, um pequeno resumo do que nós vamos estudar, já para você já ter um esboço do que nós vamos falar hoje. E claro que também temos a participação do nosso irmão Ivanildo com a meditação de hoje. Então, gente, o programa promete, e o que eu aconselho, fica por aí que a gente volta já. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Fome, miséria, enchentes e destruição. Guerra sem nexo, terror, atentados, orgulho e incompreensão. O medo domina o mundo, que sente que vai acabar. Escravos do próprio egoísmo, alheios à vida, mas ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Profetas enganam o povo de Deus.
Falsas doutrinas e falsos milagres dão margem, razão aos ateus. Esqueceu-se do dia sagrado, ignora-se a lei do Senhor. E quem não ignora estatutos, ignora a essência da lei que é o amor. Mas ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Sou Deus verdadeiro, a imagem que dele criei, eu quero servir. Preciso buscar Deus na Bíblia, testemunhar e orar. Pois Cristo virá de assalto apenas para aquele que não vigiou. E ele virá, ele virá. Perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Grandes e admiráveis são das obras feias, justos e verdadeiros são teus caminhos, ó Rei das nações. E se estiver sozinho? E se estiver escuro? E se estiver frio? Ele virá. E se eu estiver longe? E se for tarde? As dúvidas me confundem e a volta de Jesus é certa. Minha insegurança é grande, não quero temer sua vinda. Minha oração é sincera. Guarda-me hoje de mim mesmo, e se eu tiver que descansar, que eu possa acordar sorrindo. Peço força para me vencer. Quero conhecer-te de verdade, sentir tua guarda sobre mim, estar seguro em tuas promessas. E se estiver sozinho? E se estiver escuro? E se estiver frio? E se eu estiver longe? E se for tarde? Não vou temer, vou me entregar, e nada vai me impedir. Vou vê-lo naquele dia. Um filme lançado em 1999 que marcou o cinema mundial foi Matrix. O enredo gira em torno do protagonista Neo, o qual descobre que o mundo no qual vive não é um mundo real e verdadeiro. Os humanos são meros escravos de um poderoso sistema de computadores designado Matrix, que controla a mente humana. Um momento icônico é que o personagem Morpheus, cujo nome é uma referência ao deus dos sonhos na mitologia grega, dá a possibilidade de Neo de escolher entre tomar a pílula azul ou a vermelha. Tomando a azul, Neo voltará à sua ilusória e superficial vida. Se optar pela pílula vermelha, conhecerá a verdade que está por detrás do mundo que julga ser real. Neo arrisca e opta pela pílula vermelha, conhecendo finalmente a complexa verdade por detrás do seu mundo de aparências. Interessante é que o filme apresenta outro personagem chamado Cypher, o qual escolhe viver no mundo de aparências, por não gostar do mundo real. Você consegue imaginar alguém que decide viver uma irrealidade? Mas sabe,
Esta é uma metáfora muito atual para os nossos dias. A verdade quase nunca é confortável, por isso que muitos preferem o conforto da mentira. A Bíblia fala sobre tais indivíduos. No 2º capítulo da 2ª carta que Paulo enviou aos Tessalonicenses, contém uma alerta muito séria. No verso 11 lemos: É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. A operação do erro se refere ao estado de prisão de alguém que escolhe a mentira como opção. Quando alguém chega neste nível, ela está perdida, mesmo que ainda esteja viva, pois a verdade não tem mais como alcançar sua mente. Como alguém chega a este nível? No verso 12, Paulo declara: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O texto bíblico descreve um grupo de pessoas que não dão valor ao que é verdadeiro, mas se divertem com o que é mentira. A mente dessas pessoas pouco a pouco vai se distanciando da verdade, até o ponto que o que é verdadeiro não toca mais seu coração. Como Satanás consegue fazer isto? Os versos 9 e 10 declaram: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, cuidado com as aparências. Os sinais e prodígios são apenas ilusão de um mundo irreal que quer te prender à matrix do erro. Escolha a verdade. Cultura FM, amor de patrão. Esta é a voz da profecia. Boa tarde, meus queridos e amados irmãos de Santa Cruz da Venerada. Boa tarde, meus queridos ouvintes e amigos que estão aqui nos acompanhando, na rádio de Santa Cruz, no programa A Voz da Profecia. Quero mandar um alô e um abraço para cada um dos ouvintes que acompanha a rádio de Santa Cruz. Quero agradecer a cada um de vocês que tem nos ouvido, que tem acompanhado essa programação. Quero mandar um alô e um abraço também para o nosso irmão Evandro e a sua irmã Leila também. Que Deus abençoe vocês também, que sempre está trazendo essa programação maravilhosa para cada um de nós. Mandar um alô para minha mãe Anedina, para minha esposa Maria, para Sueli, para Francisca também, para cada um dos que estão recebendo o estudo bíblico. Um alô para Isaac também, sua família. E quero sempre, agradecer pela audiência. Nesse momento nós vamos estudar uma meditação que está em Salmo 18, versículo 6, que diz assim: Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Que maravilha! Essa oração aqui que nós estamos lendo foi a oração sincera que Davi fez ao nosso Deus, ao meu Deus e ao seu Deus também. Pois esse é o Deus criador do céu e da terra e do mar e das fontes das águas. Esse é o Deus que está comigo e com você todos os dias. Esse é o Deus que enviou o seu único Filho amado para morrer por mim e por você na cruz. E esse é o Deus que está com os ouvidos inclinados para ouvir a minha e a sua oração. E aqui Davi ele nos dá a certeza nessa leitura que na hora da angústia ele orou o Senhor, e o Senhor ouviu Davi, livrou ele da sua angústia, e Deus foi um socorro presente na vida de Davi. E esse mesmo Deus também quer ser um socorro presente na minha e na sua vida. Então, nos momentos que a gente tiver em dificuldade, passando por aflição, passando por qualquer momento na nossa vida, nós devemos ir até Deus. Nós devemos buscar a Deus. Nós devemos
orar a esse Deus tão maravilhoso, que Ele está disposto a ouvir a minha e a sua oração. E Deus, Ele tem 3 formas de responder a minha e a sua oração também. A primeira forma que Ele tem de responder a oração é dessa forma. Você ora e Ele responde na mesma hora a sua oração. A segunda forma que Deus responde às nossas orações é que Ele nos diz: espere um pouco mais, demora um tempinho para Ele poder responder às nossas orações. E a terceira forma que Deus responde às nossas orações é não. Mas o não de Deus também é um sim para nós, porque se nós fizermos uma oração pedindo algo a Deus que vai nos prejudicar, que vai nos machucar, Deus não vai responder, porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Então essa é a meditação. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias, em nome de Jesus. Muito bem, já estamos de volta. Aqui ficou bem claro, né, gente? Jesus virá. Então, possa estar na situação que for, o mundo pode estar como for, mas Jesus virá. Mas o mais importante é como você estará quando Jesus voltar. Como nós estaremos quando Jesus voltar. É sobre isso também que nós vamos estudar no capítulo de hoje. Mas antes, eu convido você, agora já que você está com a Bíblia aberta diante de você, a fechar os seus olhos, abrir seu coração para falar com Deus. Vamos orar? Querido Deus, Senhor nosso Pai, bondoso Senhor, grande Jeová, que está nas alturas do céu, que governa todo este mundo. A Ti, Senhor, seja toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda a exaltação, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigada pela semana que o Senhor nos concedeu. Isso prova que o Senhor vem sempre cuidando dos seus filhos, apesar de sermos falhos, pecadores, errantes, mas o Senhor prova o seu amor todos os dias para conosco, nos dando o sustento, o alimento, a força para prosseguir, e que acima de tudo o Senhor nos proporciona fé, continuar confiando em Ti, mesmo que as coisas andem como estão. Não é fácil viver num mundo doente de pecado, como a música disse, né? Não tem compreensão, a violência, tanta coisa ruim está acontecendo. Mas o Senhor vai mandar Jesus voltar muito em breve para consertar tudo, para acabar de uma vez com o pecado. Mas até lá, Senhor, enquanto esse dia não vem, nos fortalece, nos ajuda, continua nos dando Teu Santo Espírito, que continuemos estudando a Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção nesse momento para nos dar iluminação, entendimento, compreensão da palavra, humildade, e que cada ouvinte também seja tocado pelo Teu santo poder. Que coloquemos em prática tudo o que nós vamos estudar agora e que levemos para a nossa vida emocional, espiritual, na nossa vida familiar, e que assim possamos estar de pé para quando Jesus voltar. Eis a nossa oração. Pedimos que o Senhor atenda, no nome dele que virá, que é Cristo Jesus. Amém. Amém, gente. Já iniciamos aí 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, como a gente viu na semana passada. Paulo fez a sua saudação, que ele estava junto com Timóteo, com Silvano, que é Silas. Né? Com certeza não deixou de dar ações de graças, agradecer a Deus, porque Deus tem cuidado dele também, ajudado os irmãos de Tessalônica, né? Foram só 12 versos, mas ficou muito claro só a abertura desse capítulo, né? Que muitos realmente estejam preparados para a volta do Senhor Jesus. E vamos dar continuidade nisso, porque nunca saia do nosso coração a vontade de preparar-se para a volta dele, porque ele vem. Não importa, como eu disse, a situação do mundo, ele vem. O que importa é como eu e você estaremos, tá bem? Então vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde nós vamos estudar agora a vinda do Senhor, a revelação da apostasia e até também o homem da iniquidade. Vamos explicar isso. Acompanhe comigo a leitura, que diz o seguinte: Irmãos,
no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém para que ele seja revelado, somente em ocasião própria. Eu diria que esses primeiros 6 versos é um aviso, é um sobreaviso do que já está prestes a acontecer. O bom, Evandro, e eu vim dizer que Deus não nos deixa desavisados. Ele diz, vai acontecer isso, o mundo está assim. Aqui ele fala da volta dele. Então, o que ele está dizendo com isso? Se prepare porque ele vem. Mas ele deixou bem claro que antes dele vir vai acontecer algumas coisas. E é isso que nós vamos entender agora. Bom, antes de iniciarmos também cada verso explicado, veja que quando Paulo escreveu a 1 Tessalonicenses, a primeira carta, o intuito dele foi de corrigir erros a respeito de que muitas pessoas acreditavam que depois que morria não tinha mais vida nem nada, acabou. Então Paulo vem falando que depois da morte, na vinda de Cristo, todos ressuscitarão, todos irão para o céu. Você pode ver isso muito bem no capítulo 4, verso 13 ao 18, que vimos também nos programas anteriores. Você pode ir lá no canal do YouTube conferir. Então, esse foi o propósito do primeiro. Quando Paulo escreveu aqui essa segunda, a ideia de Paulo era aconselhar pastoralmente. Não sei se tem essa palavra, mas no sentido de como se fosse um pastor visitando os irmãos e falando e aconselhando, sabe? Esse foi o sentido dessas cartas. Então veja que quando Paulo pregou sobre a vinda de Cristo, muitos entenderam errado. Alguns entenderam alguns conceitos, alguns entenderam mais ou menos. Então por isso que Paulo escreve a segunda carta. Você vê, por exemplo, quando Paulo escreveu 1 Coríntios, era uma cidade muito difícil, Então Paulo continua a segunda carta para ampliar mais, Que era tanto conselho que tinha que dar ali. Aqui no caso de Tessalonicenses é isso, A segunda vem justamente para aprimorar a primeira carta. E no verso 1 você pode perceber bem que fala quanto à vida do Senhor Jesus Cristo, olha só. E a nossa reunião com Ele, ou seja, eu e você como igreja, rogamos a vocês que não se deixem, no verso 2, abalar e ficar alarmado. Então veja, Paulo usa essas duas palavras, é uma palavra muito interessante, porque muitos ficam abalados justamente com a questão do fim do mundo, apocalipse, volta de Jesus e tal, a destruição e tudo mais. Mas Paulo diz que não se deixa abalar e nem ficar alarmado, porque o pensamento daqui da igreja de Tessalonicenses era ficar o tempo todo alarmado. Então, quando Paulo falou da primeira carta lá no capítulo 4, que Jesus ia voltar, o povo de Tessalonicenses nem estava dormindo, Estava todo lá ligadão, olhando para o céu, Jesus vai vir, Jesus vai vir, Jesus vai vir. Paulo fala, não, calma, não se deixe abalar e nem alarmar. Mas aí tem um ponto principal, Leila, que tem que ficar no meio termo. Porque, abra aí, Leila, Efésios 4,14, que eu vou abrir aqui Mateus 24,42, e vamos ver esses dois versos para comparar e termos uma melhor noção. Efésios 4,14, e eu vou ler aqui Mateus capítulo 24, verso 42. Olha só o que Jesus diz aqui, Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Então, quando os discípulos ouviram isso,
né? Imagina ele. Aí o que diz agora Efésios? Efésios 4, 14, que diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Tá vendo? Então, por um lado, tá dizendo o seguinte: olha, vigiem, estejam constantes, mas não fiquem nem um menino voando para lá e para cá, entende, Lela? Interessante, como se né? estivesse sem rumo. Isso. Então tem que ter um meio termo, né? Então a gente tem que estar orando, esperando a voz de Cristo, mas não aquela coisa alarmada, sem dormir, olhando para o céu, sabe? Paulo aqui, nesse verso 2, ele explica o meio termo, né? Isso é muito interessante. No verso 3 ele diz: não deixe, olha só, que ninguém engane você de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então, se já tinha apostasia naquele tempo, imagina hoje, não era? Se muitas pessoas estavam saindo da igreja, muitas pessoas até impediam a pregação da palavra, né? Das cartas de Paulo, imagina hoje, Lê. Pois é, e a apostasia, né, gente, é o abandono da fé. É você deixar aquilo que você antes acreditava. E uma coisa interessante, né, que até nesses primeiros versos aqui, no 3 e no 4, é uma coisa que já aconteceu também, que já foi profetizado por Daniel. Só recapitulando, verso 2 e 3 de 2 Tessalonicenses, aliás, 3 e 4 diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E o que ele faz? O qual se opõe e se levanta tudo que chama Deus, o que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. E o que ele faz mais? Ostentando como se fosse o próprio Deus. Isso também, Daniel, se você quiser abrir, 11:36, ele também mencionou isso daí. Olha só, Daniel 11:36, em que ele diz, este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra todo Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Deus vai se levantar contra este que está querendo tomar o lugar de Deus. Gente, da mesma forma como Lúcifer, que antes era Lúcifer no céu, hoje é Satanás, ele foi expulso do céu porque ele queria tomar o lugar de Deus, como ele mesmo disse, que seria exaltado, que ele seria semelhante ao Altíssimo. Ele foi rebaixado. Da mesma forma que qualquer um que queira realmente tomar o lugar de Deus, vai sim ter a sua consequência. E no fim dos tempos, claro, gente, que a gente vê aí muito anticristo por aí afora, né? Mas claro que também vai ter um específico, o próprio Satanás se disfarçando de Jesus, fazendo milagres. A gente pode até deixar isso para um assunto de outro programa, mas ele vai se revelar como o próprio Deus, sendo bonzinho, fazendo milagres, mas a gente fica atento em relação a isso, porque ele se opõe a tudo que é Deus, ele quer se assentar no santuário de Deus, se ostentar sendo o próprio Deus. Então que a gente tome cuidado, porque Jesus vem exatamente para derrotar esse homem da iniquidade, esse ser que vai se levantar contra tudo que se culta a Deus. Então que a gente fique de olhos abertos, porque no fim dos tempos, como a gente já está vivendo aqui agora, muitos podem ser enganados. É por isso que é tão importante, né, Ivan, a gente estudar, entender, compreender e praticar a palavra de Deus, para se proteger desses enganos. Claro, com certeza. Aí vem o verso 2 de novo, né? E que isso não deixe nem me abalar e nem ficar alarmado com todas esse estudo, que, por exemplo, se você for estudar Apocalipse, você vai ver muitos sinais, você vai ficar abalado, alarmado, mas ali é a palavra de Cristo, né? Então, essa é a mensagem. Nem que seja por profecia, espírito, palavra ou qualquer coisa, não se deixe abalar. Siga caminhando rumo a Cristo, né? Esse é o ponto que Paulo fala aqui. E é interessante que no verso 3 ele fala homem do pecado, né? Ou homem da iniquidade em outras Bíblias. Quando se fala aqui homem do pecado, na iniquidade,
A palavra que Paulo usa aqui para homem, do grego, é antropos. Por isso que hoje a gente tem a ideia, né, antropomórfica, né, como homem o centro de tudo. Então, o ser humano, né, manifesta antes da vinda de Cristo, né, melhor falando, e esse poder, ele se opõe a Deus. Então, é como se fosse um ser humano mesmo que ele, antes da vinda de Cristo, ele vai se manifestar e se opor a Deus. E a gente vai ver isso mais para frente no verso 7. E é interessante que esse poder, esse ser humano que quer se exaltar, ele quer até mesmo sentar-se no santuário de Deus e proclamar que ele mesmo é Deus. Isso se assemelha muito, né? Mostrando e comparando Isaías 14, verso 14, que fala: subirei ao mais alto do que as altas nuvens e serei como o Altíssimo. Então, Leila, eu pergunto para você e para a cidade aqui de Santa Cruz, é possível eu tomar o lugar de Deus e se exaltar acima de Deus? Claro que não. Você pode até querer. Porque, como eu disse, né, até Satanás que queria, ele foi expulso, teve as consequências. Então, o ser humano quer. Se a gente olhar hoje, por exemplo, uma vez Justin Bieber disse, né, que ele era mais famoso que Jesus. Então, muita gente tem e fala essas blasfêmias, né? Mas na hora certa, no momento certo, com certeza Deus vai agir. Então o ser humano pode até querer, tentar e tudo, mas no momento certo as coisas vão ser exatamente como elas devem ser, tá? O ser humano é muito cara de pau. Porque como é que pode, Wanda, a criatura ser maior que o seu criador? É interessante, porque como eu falei, é possível sentar literalmente o trono de Deus? Não. Não. Mas agora eu posso ser adorado maior do que Deus? Exaltado? Pode. Porque realmente, né, vai que eu, aqui na cidade de Santa Cruz, eu crio uma igreja, não sei, eu sou milionário, e eu tenho muitas pessoas ajoelhando aos meus pés, e eu vou lá e falo, seus pecados estão perdoados. Eu posso fazer isso, e muitas pessoas... E as pessoas podem me adorar. Pode porque adorar, a gente vê isso. muito hoje até com os líderes religiosos, né? Então a gente vê muitas igrejas modernas por aí, as pessoas exaltando os meros seres humanos, como qualquer outro, né? Eu já vi até casos, por exemplo, de que o pastor, o líder religioso estava lá pregando e ele estava suando muito. As pessoas levavam a toalha para secar o suor dele e levar para casa para dizer que esse suor seria abençoado na vida dessa pessoa. Então, isso aí chega a ser uma situação até meio ridícula. E esse é o ponto, Lélia, que justamente o capítulo 2 quer mostrar, de que muitas pessoas querem se colocar acima de Deus e essas pessoas estão adorando, né, na verdade, o inimigo, achando que está adorando a Deus. Aí entra o verso 5, vocês não se lembram, olha, eu lá nas cartas anteriores, muitas vezes já falei para vocês de que você estava acostumado com essas coisas, né, Paulo fala, vocês já ouviram, esqueceram? Aí no verso 6 ele fala, agora vocês sabem o que está detendo para o que será revelado ao seu devido tempo, né? Então, tudo isso já foi acontecido, né? Você pode ver, por exemplo, em Daniel 7, Apocalipse 13, que a igreja de Deus fugiu para o deserto durante 1260 anos, que a gente sabe que é o período da Inquisição. Pode pesquisar na história, que foi um período em que a igreja foi perseguida, né? No período da Inquisição, e será futuramente, né? Um pouco antes da vinda de Cristo. Então, já aconteceu e vai acontecer que esse homem do pecado... e não se refere só a um. Aqui está falando justamente do anticristo, mas pode ser muitos homens que estão sendo usados pelo inimigo. As pessoas estão adorando esses seres humanos, mas na verdade estão adorando ao inimigo ao invés de Deus. Isso mesmo. Então a gente deve fazer o quê? Se precaver, estudar a palavra, confiar em Deus, tá bem, gente? Nada é ficar confiando demais em ser humano. Nos versos seguintes, agora do versículo 7 até o 12, nós vamos entender o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Então aqui a gente já viu que esse ser vai se levantar contra Deus. E agora como é ele? E qual é que vai ser o resultado? 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca.
e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Chega um ponto na nossa vida que a gente tem que decidir, viu? Sim. Nosso destino precisa ser decidido. A gente sabe que já estamos vivendo aí nos últimos dias nessa terra e que temos que tomar uma decisão. Aqui, Paulo já está alertando, como disse, a Bíblia, ela nos alerta, ela nos adverte, ela nos ensina, não nos deixa desavisados. Então, assim, essa questão do homem do pecado, da iniquidade, esse anticristo que virá, ele opera e aguarda somente que seja afastado agora o que detém. Então, ele quer, com certeza, tirar dos caminhos de Deus aqueles que já estão encaminhados. Ele vai ser revelado, vai dizer, olha gente, não se engane, é esse aqui. Então, o que ele vai fazer, o que ele vai dizer, então não é uma coisa que nós vamos dizer, eita, será que é? Ou ficar na dúvida. Não, aqui Paulo está dizendo que a gente tem que tomar uma decisão. Ele diz, o aparecimento desse ser, do iníquo, é segundo a eficácia de quem? De Satanás. Então já está deixando bem claro, gente, esse ser aí, esse homem aí que está se achando tal, ele é conduzido por Satanás. Ele faz o quê? Sinais, milagres, prodígios, mas tudo o que? Na base da mentira. Então, gente, nós não estamos desavisados. O que nós precisamos fazer é tomar uma decisão. É como ele disse, é por isso, por este motivo, que Deus manda a operação do erro, ou seja, Deus permite isso acontecer para que eu e você tomemos uma decisão. Deus está dizendo, olha, eu não trouxe o mal. O mal está aqui, vem de Satanás. Agora você escolhe se quer ficar do lado do mal ou do lado do bem. Se você quer ficar do lado de Satanás ou do lado de Deus. Então, depende da nossa decisão. Maravilhoso, realmente, da nossa decisão. E é o que está em jogo, né, nesse meio desse grande conflito. A decisão nossa de seguir os caminhos do Senhor ou seguir os caminhos do diabo, né? Temos que tomar essa decisão. E é interessante que no verso 7, na verdade, é que o mistério da iniquidade. Esse mistério, né, perdoe o meu grego, né, mas eu não sei falar direito, mas o do grego seria mysterion te anomias. Que esse mistério seria como algo oculto, algo que ninguém sabe, muito oculto, né? E esse iniquidade tem como título, né, a tradução, no que eu falei em grego, mysterion tes anomias, significa desacato e violação da lei, ou seja, desobediência. Então, esse mistério da iniquidade, Paulo está dizendo o seguinte, é algo oculto que é desobediente à lei de Deus. E você sabe, o mandamento de Deus são 10, né? E veja que já está em ação, no verso 7, né? No tempo de Paulo já tinha um homem do pecado, da iniquidade, que estava profanando, que queria subir aos altos céus. Hoje, com certeza, deve ter, e futuramente haverá com mais poder, né? Então, aí Paulo fala, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será revelado o perverso, a quem o Senhor, né, destruirá com o sopro da sua boca. E olha só o detalhe, na vinda de Jesus, certo? Muito bom, detalhe, Wanda, eu queria até dizer aqui que É isso. Quando Paulo disse isso, no versículo 8, Isaías também já tinha dito isso. Ó. Olha só. Isaías capítulo 11, versículo 4. Ele usa nessas alusões, essas linguagens, aqui no caso do reinado de Jessé. Mas Isaías já estava dizendo algo que aconteceria. Olha só o que ele diz, ó, Isaías 11, versículo 4. Mas julgará com justiça
os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. E olha o que ele vai fazer: ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará quem? O perverso. É Deus poderoso, né? Então, assim, é como eu digo, Deus sempre nos avisa. Deus está dizendo bem claro, gente, fica de olho que vai surgir esse camarada aí, esse charlatão, querendo se exaltar acima de mim, querendo ser o tal, fazendo milagres, sinais, mas não sou eu. Eu vou acabar com ele, somente o quê? Falando. Então é isso, gente, que a gente tem que entender como é importante, né, Ivana, a gente estudar a palavra de Deus com cuidado, com sabedoria e com o poder do Espírito Santo. Não é ler, é estudar esse livro sagrado para entender que é o nosso destino que também está em jogo. Isso. Então é interessante porque a gente vê que há uma questão desse homem da iniquidade, é um homem desobediente que está se opondo além de Deus. E aí, então, no verso 10, ele fala uma coisa muito interessante. No verso 9, na verdade, né? A vinda é segundo, olha só, ações do inimigo. Então, fala aqui direto. Esse homem do pecado, da iniquidade, está fazendo um mistério da iniquidade e está operando, né, através do inimigo com todo o poder, sinais e maravilhas enganadoras. Paulo fala isso, né, Léo? Se não me engano é Coríntios, que fala que não é de se admirar que os próprios anjos do inimigo se desfaçam para fazer milagres, se eu não me engano. Isso. 1 Coríntios, tá, não 1 lembro. Coríntios parece que 14, uma coisa assim. Eu não lembro, mas fala, né? Fala isso aí. 1 Coríntios é 11, 14, é 14, 11, uma coisa assim. A gente pode até procurar isso aí. Agora, uma coisa também importante, como ele disse aí no versículo 9 e 10, que Paulo falou: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios. Ou seja, essas coisas milagrosas. Mas de que, gente? Da mentira. E ele diz que com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, ele diz, gente, esse camarada vai enganar um bocado de gente. Isso. Ele vai usar o engano, a mentira. É por isso que a gente deve ficar de olhos abertos. Sabe por quê? Até o Jesus alertou. Lá em Mateus 24, 24... Jesus já deixou bem claro, gente. Ele disse, olha, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando, olha aí o que Paulo disse, sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso é uma mensagem urgente. Diz, olha, você pode estar na igreja fazendo tudo bonitinho, você corre o risco de ser enganado? Sim. Se você se deixar levar pelas artimanhas do inimigo por causa de sinais, prodígios, coisas milagrosas, eita, que coisa fantástica que ele faz, olha, ele anda por aí, faz milagre, ele cura gente, isso. Mas, gente, fique bem claro que esses sinais são só a amostra do que o inimigo pode fazer. Como a gente viu, que o diabo ele tem esse, infelizmente, ainda tem esse poder de se manifestar, se disfarçar de anjo de luz, fazer sinais e prodígios, usar pessoas para fazer isso. Qual é a nossa decisão? Se precaver, estudar, ficar alerta. Isso. E só dando o texto, né, 2 Coríntios capítulo 11, verso 13, 14 e 15, né? Isso não é admirar porque o próprio inimigo se disfarça em anjo de luz. E não é surpresa que os seus servos se fingem, olha, de servos da justiça. Então, se encaixa muito bem nesse texto. E aí entre o verso 10, que eu fiquei muito olhando esse verso 10, que fala que ele fará todo uso de formas de engano da injustiça para que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, nesse verso 10 ele está dizendo o seguinte, olha, eles estão acreditando tanto nesses erros, eles estão rejeitando, né? Eles são enganados porque recusaram o seu amor. Eles estão rejeitando tanto, mas tanto, e acreditando tanto na mentira, que Deus permite que eles sejam enganados, mas como consequência, porque eles estão amando a injustiça, o erro, estão amando o homem do pecado, da iniquidade, adoram o mistério da iniquidade, todo o erro. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, se você está amando todo esse erro, o que eu posso fazer? Tanto que eu estou lhe chamando,
o Espírito Santo bate na porta do nosso coração, né? Mas as pessoas o quê? Rejeita. Então Deus tem o que dizer, Helena? Paciência, né? é. Porque é a decisão da pessoa. Então a gente sempre vem dizendo aqui nos programas de que Deus nos deu uma coisa que Ele mesmo não tira, que é o livre-arbítrio, o poder de escolha. Você quem escolhe, só que Ele apresenta toda a situação. Agora você é quem escolhe, tá? Porque Deus quer que de fato você o ame ou obedeça por a sua livre escolha. Mas também Ele permite que o mal está se mostrando para você também tomar uma decisão de que lado você quer ficar. É tudo muito claro. Então é só uma decisão nossa. E quando a gente se posiciona no lado de Deus, Ele vai nos abençoar, nos dar força. E que logo, quando Ele vir, Ele nos leva. Mas se você decide ficar do lado do inimigo, eu fico até pensando assim, imagina a cena, né? Esse camarada chega, não vem nas nuvens do céu, como Jesus, e aí fica aí por aí fazendo milagres, sinais, fazendo cura. Aí o povo fica todo encantado. Então vai se deixar levar por isso, pelas coisas ali, é só isso, olha, curou e tal. Sendo que a maior cura e o maior milagre que Deus quer fazer é transformar a sua vida. Do que simplesmente só dar cura, milagre, você vai ser próspero no casamento, você vai ser próspero no trabalho, tudo isso Deus quer. Mas se você se encantar demais só pelas coisas terrenas, você pode sim acabar tendo um tiro no pé. Porque o inimigo, ele usa isso aí, viu, gente? Com certeza, né? Se eu não me engano, eu tô pesquisando aqui, mas é Oséias 4, se eu não me engano, fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, né? Então, as pessoas vão estar... Oséias 4, verso 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, no verso 12 aqui, no finalzinho, fala, tiveram prazer na injustiça. Então, se eles amam, não tem conhecimento, fazer o quê? Paciência, é que nem, por exemplo, a pessoa que você aconselha, não fume, e ela fica lá, porque fumando. ela tem prazer em fumar. Se a pessoa, você fica lá toda hora, a gente não vai beber, que isso é prejudicial, mas a pessoa quer. Então, ela escolhe deliberadamente o mal. Aí, quando vê um problema de saúde... Gente, é coisa séria. Tomemos a decisão certa, tá? Os versos finais aqui de Paulo, no versículo 13 até o versículo 17, para a gente finalizar, diz: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém. Tá aí. Paulo deixou bem claro nesse capítulo que Jesus vem, que tem um camarada que vai ser um charlatão, fazendo muitos milagres, é o anticristo. Ele vai permitir que ele faça um monte de coisas aí, mas cada um vai tomar a sua decisão. Como é esse camarada? Ele vai fazer muitas coisas milagrosas, mas não se deixe encantar, porque o próprio Cristo, ele disse que vai matá-lo com o sopro de sua boca. E agora, no final, Paulo está dizendo, fica firme na sua fé, naquilo que você acreditou, naquilo que você confiou, que é a palavra de Deus. Não se deixe enganar por qualquer vento de doutrina, mas pelo contrário, siga a palavra de Deus. Paulo está dizendo, siga os conselhos, porque Jesus, o nosso Deus, vai vir, vai voltar, e que vocês devem ensinar isso uns aos outros. E por final, né, o verso 13, 14 e 15 vai nos ensinar muita coisa interessante, porque veja, nós devemos sempre dar graças a Deus. Aí ele fala, por quê? Porque desde o princípio Deus nos escolheu. Alguns manuscritos antigos diz, porque Deus os escolheu como seus primeiros frutos. Olha só. Aí o verso 14 no caso fala, eles o chamou para isso, por meio do Evangelho, para que tornássemos glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como esses versos 13, 14 e 15, né, ajuda muito a derrubar um pouco a ideia da predestinação.
Então, você que crê na predestinação, não estou falando mal, certo? Perdoe, essa não é a intenção, mas a ideia é mostrar que a predestinação cai um pouco por terra a respeito olhando esses 3 versos aqui, porque veja, abra aí, Leilin, é próprio 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4, que eu vou ler Efésios 1, verso 4. Vamos linkar esses versos que vai nos ajudar muito. 1 Tessalonicenses 1, 4 e Efésios 1, 4 diz o seguinte, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E o que Tessalonicenses 1, capítulo 1, verso 4 diz? Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. É muito claro, então, que Deus já nos escolheu. Deus quer nos salvar. Agora, ele diz, eu estou escolhendo você. Eu quero você junto comigo aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele vai respeitar a sua decisão se você disser, eu não quero. Então, Deus, ele quer essa questão da gente obedecê-lo, amá-lo de maneira livre e espontânea. É que nem você tá lá, por exemplo, no seu trabalho, ele diz, olha, eu escolhi você para essa função, eu quero que você trabalhe, se dedique, faça isso, isso e isso. Aí a pessoa com o tempo, não gostei, não, estou entediado, não, eu ganho pouco, isso, aquilo, outro. Aí escolheu sair, mas tinha uma boa oportunidade. Sim. Que nem nós temos a oportunidade de salvação, de uma vida próxima, de uma vida com Deus, de uma vida correta. E Deus disse, eu estou escolhendo você para isso. Você quer? Aí se você quer, maravilha, você vai ser abençoado. Mas também Deus vai respeitar se você não quer. Como voltando ao exemplo aí da saúde. Deus, ele quer que a gente tenha saúde. Aí diz, olha, eu estou escolhendo você para ser uma pessoa saudável. Se alimente, beba o que quer com mais, quer beber, fazer tudo para a glória de Deus. Tenha saúde, vigor físico. Você é templo do Espírito Santo e Deus vai falando e apelando. Aí o ser humano vai dizer, não, senhor, não quer não, quero beber, quero fumar, quero me envolver com drogas, quero injetar drogas no meu corpo, quero fazer tatuagem, quero ter relações sexuais ilícitas. E aí o que fazer? Deus já deu o seu destino, fez a sua escolha para você. Mas infelizmente muitos jogam fora a escolha que Deus faz para a nossa vida. Então, assim como nossas mães, no ventre das nossas mães, assim que a gente nasceu, ela predestinou a gente para ter uma vida saudável, para aprender, para andar nos caminhos certos e tal, é a mesma coisa. Deus nos predestinou no sentido do verso 14 aqui, a fim de tomarem posse da glória de Cristo, O intuito de Cristo que nos escolheu desde os primeiros frutos foi para a salvação, para o céu, não para a perdição. E não é uns para a salvação, uns para a perdição, não, é todos, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, E no verso 15, E, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições. Aqui a palavra tradição tem como sentido palavras inspiradoras. E não aquelas palavras que te inspiraram a seguirem bons caminhos, palavras que te guiaram para o caminho do Senhor, para o caminho do bem, para o caminho correto, que isso seja por voz, por palavra, por carta, que isso permaneça firme em você. E por finalizar, verso 17, deem ânimo ao coração, fortaleçam para sempre fazer o bem, tanto em atos como em palavras. Então a mensagem do capítulo todo é justamente sobre o homem da iniquidade que antes da vida de Cristo será destruído pela sua boca de Cristo, E que você permaneça firme, E sempre fazendo o bem, tanto em palavras e em ações. Eu fiquei pensando aqui agora, mas até, por exemplo, alguns casos que a gente vê até na TV, de que uma mãe, ela quer sempre o melhor para o seu filho, uma mãe de verdade, ela quer sempre o melhor para o seu filho, faz o possível pelo seu filho, mas aí muitas vezes quando o filho se revolta contra a mãe, se joga no mundo ou até mata a própria mãe. Como a gente já viu o caso aí, daquele rapaz que foi contrariado pela família, matou o pai, a mãe e o irmão, irmãozinho. Então, por quê? Porque ele queria se encontrar com uma jovem que conheceu lá pela internet e tal, ou seja, se iludiu e tudo, Então, assim, olha a mentalidade do ser humano. Mas é claro que essa mãe amava esse filho, queria o melhor para o seu filho, mas ele tomou esse caminho errado.
Da mesma forma, gente, eu apelo aqui para mim e para você. Deus quer sempre o melhor para mim e para você. Agora cabe a nós se queremos realmente o melhor de Deus ou se vamos tomar outro rumo. Se tomarmos o rumo errado, claro que aí a gente vai colher nossas consequências. Agora, esse menino, né? Qual vai ser o destino desse menino agora sem pai, sem mãe, sem família? O peso na consciência, não sei se ele está arrependido ou não, mas se vai ser preso ou não, mas de qualquer forma vai ter suas consequências. Então, gente, que hoje e sempre você escolha Jesus. Ele vem, ele prestes está para voltar, agora escolha realmente viver por Jesus. Amém? Vamos ouvir aqui rapidinho o resumo com o pastor Michel Borges e voltamos já já para orar por você. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e os versos 1 e 2 vêm como uma luva para esta época em que se divulgam tantas falsas notícias, as famosas fake news. E aqui somos advertidos a não nos deixarmos alarmar com pregações ou escritos alarmistas sem fundamento. É importante sempre sabermos realmente de onde provém tais escritos ou pregação, saber se ela realmente, ou se eles, os escritos, são realmente bíblicos, se estão baseados em uma correta interpretação da Bíblia. O verso 3 aconselha: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Para que não sejamos enganados, temos que estudar a palavra de Deus todos os dias, conhecê-la bem, e assim estaremos realmente blindados contra as pregações falsas, as notícias falsas, a mentira que muitas vezes posa de verdade por aí. Nos versos 3 e 4 ainda, antes da volta de Jesus, o filho da perdição manifestará todo o seu poder suicida e homicida. O anticristo se opõe a Cristo, mas quer tomar o lugar de Cristo, é o que fica claro no verso 4. Lúcifer perdeu seu lugar no santuário e sempre quis reconquistá-lo à força. No devido tempo, tudo será revelado. Saberemos quem é quem. Verso 7. O detentor do mistério da iniquidade um dia será afastado, destruído, e haverá paz, afinal. Verso 9. Satanás tem poder para operar milagres, sinais e maravilhas. Nossa única segurança está em Deus e em sua palavra. Haverá um momento em que deveremos desconfiar dos nossos próprios sentidos, porque milagres não serão prova de que a pessoa que está operando os milagres realmente faz isso em nome de Deus, pelo poder de Deus. Não podemos esquecer que estamos vivendo em um conflito cósmico entre o bem e o mal, e que há duas forças opositoras no universo: a de Deus, o bem, e a do inimigo, e suas hostes, seus anjos, a força do mal. Portanto, a única prova realmente de verdade está na palavra de Deus. Verso 10. Os que rejeitam a verdade, que os poderia salvar, estão se condenando à perdição. Você ama a verdade, Jesus e sua palavra? Quem rejeita a verdade acaba entregue à mentira. Verso 12. Somente serão condenados os que recusaram crer na verdade e tiveram prazer na injustiça. Prazer não é pecado, prazer na injustiça é um absurdo. Verso 13 diz: salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. A obra do Espírito consiste em nos salvar. Submetamos nossa vontade, nossos pensamentos, nossa vida a essa ação do Espírito Santo. A fé na verdade é uma catapulta para o céu, nos impulsiona para a vida eterna. Verso 15. Temos que permanecer firmes e nos apegarmos às tradições que nos foram ensinadas, aquilo que nos vem da palavra de Deus. Nem toda tradição é boa, mas as boas
devem ser mantidas e respeitadas. Há um pensamento que diz: nunca retire uma cerca do lugar, a menos que você saiba por que ela foi colocada lá. Não devemos ser destruidores de tradições apenas porque elas são tradições. Devemos saber se elas realmente têm fundamento, têm sentido e se, principalmente, estão fundamentadas na palavra de Deus. Se sim, mantenhamos as tradições, respeitemos as boas tradições. Verso 16, Jesus nos dá eterna consolação e boa esperança pela graça. Esperança e graça animam e fortalecem o coração. Deus nos fortalece para fazer o bem, tanto em palavras quanto em atos. E, finalmente, não basta ser bom apenas em palavras, ou apenas de palavra. Bondade que não se materializa é inútil. O amor é aquilo que o amor faz. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, levando em conta esses conselhos da palavra de Deus, aplicando-os à sua vida pelo poder de Jesus, na presença de quem tenhamos um dia realmente muito feliz. Muito bem, já estamos de volta. Vamos fazer uma oração por você agora e que tudo que foi dito aqui fique no seu coração. Como o pastor disse, que sejam tradições boas, aquilo que você aprendeu permaneça no seu coração. E se prepare para quando Jesus voltar. Deixo aqui meu abraço, um feliz sábado para você e até a próxima semana, se assim Ele nos permitir. Forte abraço, até lá. Amém, irmãos. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o quê? Não tema, é isso mesmo, pois Deus é com cada um de nós. Nesse momento eu quero orar com você e por você. Querido Deus maravilhoso, Pai, obrigado pelo estudo da palavra. Obrigado, Senhor, porque tivemos uma hora santa e abençoada. Te pedimos, Senhor, eu oro para que nessa casa não falte o pão da vida, assim como não falte o pão, alimento espiritual também, mas também o pão físico, Senhor. Eu oro para que essa cidade seja abençoada. Oramos para que cada um entregue os caminhos ao Senhor, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor. Oramos, buscamos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém.